A paz do Senhor para os meus amados, nessa tarde, eu quero compartilhar uma palavra de Deus convosco. Para tanto, nós vamos ler no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 7, versículo de número 13, 14, 13 e 14. Se eu cerrar o céu e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Prezados, o texto da palavra de Deus é bastante conhecido. Aí está quando Salomão inaugura o templo. Nós vemos Deus contente com aquela obra. Ele está satisfeito. O Deus da obra satisfeito com a obra de Deus. E naquela noite, ele resolve aparecer mais uma vez a Salomão, dizendo do seu contentamento e colocando algumas coisas, digamos assim, se por acaso acontecer algum imprevisto, alguma coisa, e o meu povo se humilhar, buscar a minha face, aí ele chega a citar essa situação que eu acabei de ler no versículo 13. Versículo 15, ele conclui dizendo que os olhos deles estão abertos, os ouvidos deles estão também abertos para ouvir a oração feita na casa dele. Observa que ele diz no versículo 13, se ocorrer que eu cerrar os céus, quem tem poder para cerrar o céu é o Senhor. Ele domina sobre a chuva, ele domina sobre o vento, ele domina sobre o fogo, ele tem domínio sobre tudo. Ele também diz que se por acaso enviar gafanhoto para que destrua a lavoura ou coisa parecida, ele tem o poder sobre todas as coisas. Até mesmo esses animais destruidores, um gafanhoto, lagarto e outras coisas. Agora, ele diz, mas também se eu enviar peste entre o meu povo, peste fala de doenças, enfermidades, talvez como essa que nós estamos vivendo agora. É exatamente como esse problema que nós estamos vivendo agora, o tal de coronavírus. Não gosto muito de falar sobre isso, mas pela primeira vez, em um vídeo, venho nessa tarde a compartilhar algo convosco, em especial com você. Você mesmo, que diz que serve a Deus, é uma serva do Senhor, é um servo do Senhor. Você que é um ministro, sacerdote, levita, que agora está na moda, é com você que eu quero meditar nessa tarde. A minha mensagem de Deus nessa tarde, através da minha vida, ela quer alcançar você. Talvez hoje o Senhor não queira trazer uma palavra de salvação para alguém que é pecador, que ainda não conhece a verdade. Mas o Senhor está querendo falar conosco, que conhecemos a verdade, que conhecemos a sua palavra, que bendizemos o seu nome, que dizemos que conhecemos a Ele, que adoramos a Ele, que servimos a Ele. Nós, povo que se diz povo de Deus, esse povo que se chama pelo meu nome, é exatamente isso. Se você se considera de Deus, assim como eu, mesmo que com as falhas e defeitos que todo mundo tem, é com você que eu quero compartilhar nessa tarde essa palavra.
Porque aqui nós encontramos uma receita. Uma receita. Não é receita como a gente está encontrando por aí nos meios de comunicação para resolver o problema da doença. Que pega um pouco de limão, pega mais isso, açafrão, essa coisa toda, aumenta a imunidade, boldo é muito bom. Não. Não é essa. Eu trago uma receita do dono da vida. Eu trago uma receita do céu. Eu trago uma receita que está na palavra. Eu trago algo que ele já deixou pré-escrito antes de acontecer. Quando ele diz, se por acaso eu trazer a peste entre o meu povo, ou o gafanhoto, ou então se for uma seca, ele cita 3 coisas, e aí ele prossegue o versículo, mas se, e aí que está o segredo de toda essa situação, que depende desse se você crer, se você buscar, se você orar, se você pedir, se você confiar, se você, se. Sabe, é uma coisa que o Senhor está tratando conosco, que depende de nós, para falar conosco, depende de nós. É para nós meditarmos, é para nós refletirmos. Mas muito mais, porque ele começa a dizer, poucos são pelo não se humilhar. Somos um povo muito grande, e por sinal muito forte. Sabe, esse ano tinha muitos congressos marcados, muitas agendas dos cantores e pregadores itinerantes. Foram canceladas automaticamente. Exatamente, foram tudo canceladas. Muitos deles não só foram cancelados a agenda, não só foram cancelados o evento, mas foi cancelado a própria existência, deixou de viver. Exatamente, foi o segundo marco na história da vida dele. O primeiro foi no dia que nasceu, e agora o dia da morte. Muitos partiram. Todo dia a gente está sabendo de alguém que morre. E alguém que serve a Deus, que teme ao Senhor. Observando esses últimos anos, a prepotência, a arrogância de muitos desse povo que se diz povo de Deus. E o Senhor requer uma humilhação. Se eles se humilharem, será que o Senhor não está querendo de mim uma humilhação? Será que o Senhor não está exigindo de você, meu irmão, minha irmã, uma humilhação nesse sentido, se humilharem? Exatamente, nós vemos o mal que ia vir sobre Nínive e Jonas pregou. E o rei determinou um jejum de 3 dias até para os animais. Mas aonde nós estamos como povo de Deus? O que estamos fazendo? Cada vez comendo mais nessa quarentena, engordando. Jejuar que é bom nada. Humilhar, se prostrar, se render, se derramar diante de Deus. Não está acontecendo, pelo amor de Deus. Então, se não humilhar, uma vez humilhando, com oração, buscar a face do Senhor. Está difícil, porque fecharam as igrejas, e para muita gente, só ora se for na igreja. Outros nem oram mais mesmo. Sabe, isso está ficando difícil. Mas o segredo está aqui. Humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Mas o povo de Deus
mau caminho, em má situação, sim. O povo de Deus em maus caminhos. O que nós olha hoje a nível de Brasil, vamos dizer assim. Nós olha para o mundo, nós vê a igreja no mundo, e nós olha na igreja e vê o mundo na igreja. É exatamente isso, eu vou repetir. Olha para o mundo, vê a igreja no mundo, e olha na igreja, vê o mundo na igreja. Não está tendo diferença entre o que serve e o que não serve. O liberalismo, a liberdade, as pessoas dizem crentes estão usando da liberdade para dar ocasião à carne. E agora, esse momento de que nós estamos vivendo, o Senhor quer que nós nos humilhamos e converta, muda de vida. É isso que Deus espera. Que a gente muda, que a gente se converta, que a gente se humilha, que a gente ora, que a gente chora, que a gente busque a sua face. Mas mesmo que muitos estão na quarentena, não está tendo o resultado que o Senhor quer. Em vez de humilhação, estão aproveitando os momentos para festinha, pescaria ou coisa parecida. E eu estou dizendo a alguém que se diz povo de Deus, que chama pelo nome do Senhor: é hora de boca no pó, é hora de nós buscarmos ao Senhor e arrepender, bater no peito como publicano: Senhor, perdoa os meus pecados. É muito fácil nós apontar e dizer: olha, o nosso país está merecendo isso mesmo, por causa das festas, por causa das praias, por causa do carnaval, por causa da parada gay, por causa dessas coisas. É muito fácil apontar para lá ou para cá, mas é hora de olharmos para nós e humilhar, rasgar o coração na presença de Deus, por pó, para cinza, e buscar a face desse Deus. Esse é o remédio, essa é a receita. Receita para quê? Para repreender a seca, se fosse o caso, o gafanhoto, se fosse o caso, a peste, que é o caso, que está levando muitas vidas. Depende de uma humilhação do povo, e desse povo que se chama povo de Deus. Ah, mas eu estou vivendo diferente. Olha, só Acã pecou e 36 valentes caíram na batalha contra Ar. Não é porque você não está vivendo uma vida em pecado que você não deve humilhar. Daniel estava na Babilônia e orava exatamente assim: Senhor, nós pecamos, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, dos nossos pais, perdoa. Ele não estava incluído no mesmo jeito, mas ele se incluía em oração da mesma maneira, sentindo a mesma responsabilidade. Humilha. Não tem essa de só ficar vendo notícia e vendo mais um, aumentou os casos. Esquece isso. Vamos nos humilhar nos pés do Senhor e dizer: Senhor, perdoa que nós pecamos, perdoa que nós erramos. Senhor, perdoa. Estávamos preocupados com um grande congresso, com grande festa, chamar o cantor famoso, o pregador famoso. Agora vamos arrasar. Aí faz adesivo, poste, foto, internet, vídeo, aquela coisa toda, parecendo um desfile de moda, uma entrada, um jogal, uma coreografia e tanta coisa. Humilhação, santificação, adoração genuína, nada. Mas foi um show, foi um espetáculo. Você não viu tanto de gente que deu na festa? Mas ninguém se humilhou, ninguém buscou, ninguém orou. Uma minoria estava preocupado com a adoração, os outros estavam preocupados com o terno novo, a gravata, a saia, o vestido, ou sei lá o que você usa. Não estavam preocupados em agradar, apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo diante de Deus. Não é época de apresentar animal, cordeiro.
cabrito, bode, pombo. Mas é para apresentar nós como templo do Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Humilhai-vos, humilhai-vos. E o Senhor prometeu sarar a terra, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos maus caminhos. Os maus caminhos meu, seu e nosso. Não seja hipócrita. A igreja estava tomando um outro rumo, uma outra direção, parecendo mais com um clube. E ela tem dono. Como diz o pastor Cláudio Honor, a casa de Deus sob o julgamento. Pode abrir tudo, boteco, tudo quanto é trem, menos a igreja. Pode tudo, mas não tira a máscara, ou seja, vocês não podem falar. Será que você não percebe isso? Querem calar nossa voz, querem abafar nosso grito, querem algemar nossas mãos. E em parte eu concordo, porque muitos estavam gritando para aplaudir homens, muitos estavam gritando, em vez do nome do Senhor, política, e fomos chamados para pregar o Evangelho Santo, e para proclamar arrependimento, para pedir santificação para o povo. O dinheiro e o ouro não podem mudar a vida de seu ninguém. Por mais rico que seja, a peste está assolando e o dinheiro não pode salvar. Hospital particular, muitos caros a diária, nas clínicas, aonde quer que seja, os melhores médicos, não pode mudar a história. Só Deus pode mudar a história. Então se apega com Ele. Vamos abraçar. Vamos humilhar. Perdoa, Senhor. Perdoa. Seja sincero. Perdoa. Perdoa, humilha, seja sincero, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E ele disse: se fizer isso, eu vou ouvir lá no céu, vou perdoar os seus pecados. A culpa disso é pecado. Pecado. Foi um problema desde lá do céu, quando Satanás caiu. Foi o problema do jardim, quando Adão e Eva foram expulsos. E é o problema meu, e é o problema seu, e é o problema da nossa terra, do nosso povo, da nossa cidade, do nosso país, do nosso povo, nossa nação, nossos irmãos, nossos amigos. O problema é pecado. E se não resolver esse problema do pecado, pode até passar esse, mas vem outro. É o pecado que nos afasta de Deus, que traz a morte. E se eu vou ouvir do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Eu quero orar com você. Não queira apontar para outro, não. É você. É você. É eu, é nós. O compromisso é nosso. Mas eu não pequei, eu tenho vivido esses anos todos uma vida de santificação. Faça como Daniel. Ore então pelos que não pecaram, mas que você tem responsabilidade, tem. Que essa causa te pertence, pertence. Não é uma causa deles, é nossa. Nós estamos incluídos. Não queira fugir da responsabilidade e jogar a culpa nos outros. Como Adão, culpado é a mulher. Como a mulher, culpado é a serpente. Assuma. Nós erramos. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Senhor, no nome de Jesus, eu oro agora. E sei que isso precisa.
Cada cristão sincero, verdadeiro, precisa saber que nós estávamos indo para um caminho torto. E que precisamos, Senhor, nos humilhar diante do Senhor, da sua face, para que o Senhor sare a nossa terra. A situação não está fácil, o Senhor, a briga por poder, por posição, por cargo, por festa, por congresso, por campo. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, e não deixa, Senhor, nenhum coração se exaltar, mas que todos nós possamos estar humildemente, humilhando-se diante do Senhor, sabendo que o Senhor é o dono da vida. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, eu te peço, Senhor. Amém.